Estamos agora com o presidente reeleito na noite de ontem para o Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o Codevate, Luciano Moresco, que fica agora há mais 2 anos aí à frente do Codevate. A gente já havia adiantado aqui na Rádio Independente que era provável que o Moresco ia ser reeleito, estava em chapa única concorrendo, já faz um trabalho importante à frente do Codevate e agora vai dar sequência a isso. Tudo bem, Moresco? Bem-vindo aqui à Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde aos ouvintes do Grupo Independente de Comunicação. Depois de algumas entrevistas à distância, a gente conseguiu estar aqui hoje para poder trazer algumas informações, inclusive a respeito da eleição, da formação da nova diretoria, então, do Codevate para esses próximos 2 anos. Antes da gente falar do que vem pela frente, Moresco, acho que é importante também fazer um balanço aí, uma busca de todo esse trabalho já feito. Claro que agora você vai dar continuidade a isso, mas a gente até falava nos bastidores que muitas vezes é desgastante, demanda tempo e é um trabalho voluntário que é feito e une muitas frentes, né, outras pessoas que fazem parte da diretoria. Então, que você fizesse uma avaliação do que foi construído até aqui também. Pois bem, essa questão do voluntariado, né, algumas pessoas ainda, por não saber exatamente, dizem, e aí quanto é que tu ganha no Codevate? Eu disse, olha, a gente ganha um monte de assunto, né, por vezes alguns problemas e um monte de relacionamento, que isso também é uma coisa importante na vida. Mas é, sim, uma função voluntária, como muitas outras entidades que existem na região toda, são ações, movimentos voluntários, pessoas que dedicam parte do seu tempo a questões coletivas, né? Saem um pouco da esfera individual para auxiliar em questões coletivas e o Codevate tem essa função como Conselho de Desenvolvimento de tratar questões e demandas que, se bem trabalhadas, vão provocar o desenvolvimento, seja ele econômico, seja social. Temos alguns temas, né, que a gente já atua pelo Conselho, inclusive antes da minha participação, e que passaram por esses 2 anos e devem seguir por algum tempo ainda, né? E eu sempre destaco um fato muito importante, e salvo engano, foi na época, aconteceu com a cobertura do Grupo Independente, que foi a história do balde de leite, né, na sede da RGE. Isso foi no início do ano passado, já se passou aí quase 1 ano e meio, acho que foi em janeiro, né? Que depois de um temporal, alguns moradores da linha Leopoldina, né, interior, acho que de Imigrantes, ou Divisa Imigrante Colinas, alguma coisa assim, revoltados por estarem há vários dias, né, já com falta de luz, resolveram fazer um protesto diferente com um balde de leite, foram até a sede da RGE e arremessaram o balde de leite, o leite só no caso, né, na porta, e isso provocou uma mobilização, e a gente conseguiu levar esse assunto, naquele momento o Codevate puxou à frente disso. Levamos esse assunto com a participação, na época, do deputado Edgar Preto, presidente da Comissão de Serviços Públicos da Assembleia, e por isso o contato com ele, né? Porque a fornecimento de energia é um serviço público concedido. E nós conseguimos chegar à Procuradoria-Geral de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça do Estado, o doutor Marcelo Dornelles, que prontamente já marcou uma reunião de emergência, convidou a GERGS, a Assembleia Legislativa participou e a RGE esteve presente. A partir daí nós formamos um grupo de trabalho e a RGE apresentou um plano emergencial de obras. E muitos investimentos aconteceram, resolvendo questões de décadas de problemas em algumas regiões, como linha Leopoldina, em outros locais, especialmente no interior dos municípios que vinham sofrendo há anos com problema de energia, falta de energia, redes precárias, para qualquer vento era um pandemônio. Desde lá não tiveram mais reclamações? Não, e aí o que acontece? Então, por vezes, só para contextualizar, por vezes, comunidades que eram divididas e atendidas, por exemplo, vou citar, pela Sertel e pela RGE, naquele momento, os atendidos pela cooperativa Sertel, o restabelecimento da energia era em questão de horas, talvez poucas, e da RGE era em questão de dias. E a gente sabe que a RGE também assumiu uma herança da antiga ES Sul cheia de problemas, mas aquele movimento que a gente produziu fez com que se fizesse esse levantamento e aí a participação importante, sempre importante, no Codevate, da Associação de Municípios do Vale, da ANVAT, da Associação de Vereadores, que provocaram que os municípios trouxessem os maiores problemas que cada município tinha com a energia no Vale. Isso foi apresentado e fez parte desse estudo, e a RGE fez uma série de investimentos e muitos dos problemas maiores foram resolvidos. Não que quando dê um vendaval, um temporal, não tenha um pequeno problema,
Mas diante de dias, hoje também passou para essas pessoas questões de horas. E você imagina para quem tem leite, precisa de refrigeração, ou para quem tem suínos, ou para quem tem frango, para quem tem qualquer atividade no interior, que seja uma agroindústria, sem energia não tem atividade. Então isso melhorou muito. Eu coloco como essa talvez tenha sido a maior conquista nesses 2 anos, foi esse trabalho e esse investimento que ajudou muitos produtores rurais, empreendedores rurais a terem a condição de desenvolver com muito mais segurança a sua atividade. E o trabalho agora segue, Moresco. Você é à frente ainda do Codevate, né, como presidente por mais 2 anos. Tem a questão da concessão das rodovias também, que é uma pauta que o Codevate liderou muito, a gente já falou e vai falar em outros momentos. Mas além dessa, teria outras também. O que será a prioridade, digamos assim, nesse recomeço de trabalho à frente do Codevate? Pois bem, rapidamente também contextualizo a questão das concessões, né? Antes, inclusive, de eu estar como presidente do Codevate, na época pela presidente Cíntia e toda a equipe, toda a diretoria do Codevate, já se começava a discutir o novo programa de concessões, final de 2020, início de 2021, quando também assumo, a Cíntia passa a ser vice-presidente, sempre esteve presente, até pelo histórico dela, desde a 386 e tudo mais. A gente começa a discutir com o governo, discutir no sentido de tentar construir um projeto. E o projeto vem, o programa vem, e nós identificamos como sendo muito negativo o formato que o governo está apresentando. E começamos a nos reunir para várias audiências públicas, e eu quero também aqui destacar Codevate, SIC Vale do Taquari, ANVAT, AVAT, essas entidades sempre trabalharam muito juntos isso. Por mais que a gente pudesse ter olhares um pouco diferentes para uma questão ou outra, mas as 4 entidades estavam mobilizadas para ajudar a melhorar esse programa. Nós ainda não chegamos no que a gente precisa, porque o governo, então, no final, antes da eleição do ano passado, possivelmente também em função do momento político, decidiu suspender um leilão que já tinha data marcada na Bolsa de Valores de São Paulo. Houve um movimento também do setor produtivo junto com as entidades. Acho que isso ajudou que o governo repensasse, porque estava sendo pressionado também pela questão eleitoral, e com o compromisso de retomar o diálogo. Tanto que, no final de janeiro, nós retomamos o diálogo com o recém-nomeado secretário de parcerias, que é o secretário Capelupi, eu acho que já deu entrevista aqui também. E uma das questões sempre faladas sempre foi o free flow. É importante dizer que o free flow, uma tradução muito, muito grotesca para ele, seria as pessoas vão pagar pelo que vão utilizar da rodovia, por quanto vão rodar por cima dessa rodovia. E haverão arcos de leitura de placa muito semelhante ao que hoje acontece com a cobrança automática nas praças de pedágio, né, que tem as cancelas físicas onde tu tem que pagar, mas tem aquela cancela, aquela passagem, aquela baia automática ou 2 baias que você passa com o carro, já não precisa nem parar. Então, o Free Flow basicamente é isso, é um sistema eletrônico de leitura de placa e de cobrança por quanto você roda na rodovia. Então, vários arcos ao longo da rodovia vão cobrar. Por que nós defendemos isso como uma das grandes questões? Além do que, nós estamos falando de 2023 num projeto de 30 anos. Então, até 2053 é o contrato que for firmado esse ano que vai valer. Nós não podemos pensar em ter um sistema arcaico de cancela, de baia, que isso remonta à Idade Média, que já existia uma espécie de cobrança de utilização da rodovia com sistema de cancela. Tá? Nós precisamos pensar na modernidade, além do que não tem que parar o veículo. Às vezes tem muitos veículos, o trânsito fica lento. Então, essa é uma das discussões que tem. Mas o que a gente tem hoje é o governo já extremamente simpático a isso, porque foi construída a lei, foi regulamentada a lei, e isso já está acontecendo em algumas rodovias do Brasil, como é o caso da Rio Santos. Tá? Mas é uma bandeira que ainda segue como uma das prioridades. Essa bandeira é uma das prioridades. Além do que, a gente precisa ter um conselho de usuários extremamente forte, que tenha representatividade para que, se o contrato não estiver sendo executado ou cumprido na modalidade que ele foi definido, o conselho de usuários, a sociedade organizada, possa levantar essas questões e acompanhar os investimentos, a qualidade dos investimentos é fundamental, porque a gente tem hoje a GERGS, mas a gente precisa ter um conselho de usuários que seja fortalecido para representar a sociedade nesse papel. Infelizmente, Moresco, a gente já está com o adiantar da hora, aí, quase finalizando o programa, mas um fechamento aí, gostaria de falar, talvez alguma coisa que não foi questionada desse trabalho aí que agora continua, e já parabenizar, né, por tudo que tem sido feito até aqui, pelas conquistas a nível regional e por muita coisa ainda que está por vir, com o Codevate liderando muitas ações importantes aqui do nosso Vale do Taquari. Perfeito. Só antes de fazer essa finalização, eu gostaria de citar o nome, né, dos integrantes da nova diretoria e por quais entidades foram indicados. Então, eu, presidente Luciano, indicado pela Turvales, o vice-presidente indicado pela SIC Vale do Taquari, Itulânios, o primeiro secretário indicado pela AMAT, que é a nova Associação de Municípios do Alto Taquari, né? A indicação foi o Roberto Preto, a segunda secretária
é a presidente da AVAT, Associação de Vereadores, a Daiane Maria, de Cruzeiro do Sul. O primeiro tesoureiro é a indicação da FETAG, é o Marcos Henrique, também de Cruzeiro do Sul. O segundo tesoureiro, indicação da ANVAT, o prefeito Danilo Bruxel. E no Conselho Fiscal nós temos o Júlio Saleker, indicado pelo Comitê Taquariantas, Bacia Taquariantas. O José Ambreu Dietrich, indicado pela Terceira Coordenadoria de Educação. O Newton Rolante, indicado pelo Concisa. E a Cíntia, que continua sempre uma grande companheira, indicado pela Univates. Essa é a composição, então, da diretoria. Os desafios são muitos, como a gente sabe, e quando a gente fala em Conselho de Desenvolvimento, a gente não pode imaginar que seja só desenvolvimento econômico, a gente tem que pensar no desenvolvimento social. Então, isso envolve a área de educação, por isso integrantes da área de educação, isso envolve muita questão de saúde, e todas aquelas pautas que surgem demandas a partir da consulta popular, que é uma das grandes atribuições do CODEVAT e dos COREDs a nível de Estado, é chamar a comunidade para identificar as principais demandas, votar nessas demandas para ter a possibilidade de captar recursos para fazer investimentos nisso. Destaco que talvez um dos grandes projetos aprovados na consulta popular do ano passado foi um recurso para fazer todo o mapeamento de dejetos que se gera a partir da criação de suínos, aves, da produção primária e também da produção industrial, para que a gente possa desenvolver um projeto que transforme isso em energia e o que hoje é considerado um passivo ambiental passe a ser um ativo econômico e um passivo econômico adequado às novas demandas ambientais que o mundo tanto clama, e o Brasil precisa ser uma referência e já vem se tornando nisso. Muito bem, Moresco, muito obrigada pela sua presença aqui. Volte mais vezes, né? Sempre bem-vindo aqui à Rádio Independente, mas mesmo que à distância, sempre solícito, sempre nos atende com informações importantes aí, assuntos que são mais importantes ainda para o Vale do Taquari, porque tudo quase passa também pelo CODEVAT. Com certeza, e sem dúvida, a participação presencial é diferenciada, mas por vezes os outros compromissos também nos dificultam isso. Mas eu quero aqui agradecer a disponibilidade, sempre parceria do Grupo Independente com o CODEVAT na divulgação das informações que são relevantes e importantes para o nosso Vale. Muito obrigada. Então, o presidente reeleito do CODEVAT, Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, Luciano Moresco, conversando aqui conosco.